Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, de 27 a 40. Naquele tempo, alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Porque outra parte que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram, então: Mestre, falastes bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje nós encontramos Jesus sendo provocado pelos saduceus. Eles eram um grupo religiosos que não acreditava na ressurreição. E para tentar confundir Jesus, eles criaram uma história exagerada, a história da mulher que teria se casado com 7 irmãos. Naquele tempo existia a lei do levirato. Se um homem morresse sem filhos, o seu irmão deveria casar com a viúva. Isso era o costume judaico. Servia para garantir descendência e proteger a família daquele que havia morrido. Os saduceus usam esse costume para ridicularizar a fé na ressurreição. Então, eles perguntam: na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Jesus responde com firmeza, e ele revela uma verdade que muda tudo. A vida futura não é igual à vida presente. No céu, ninguém se casa, não porque o amor termina, mas porque na ressurreição tudo se realiza plenamente em Deus. Ali não há disputa, não há perda, não há confusão. A comunhão perfeita com o Senhor. Depois Jesus confirma a ressurreição. Ele lembra que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E conclui: ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos, porque todos vivem para ele. Jesus está dizendo que a eternidade não é uma continuação das mesmas estruturas que nós vivemos aqui na Terra. É uma vida totalmente nova, é uma vida transformada, uma vida plena, sem medo, sem morte e sem sofrimento. Então, os saduceus tinham uma visão que era uma visão muito limitada de Deus.
e Jesus aproveita a provocação para abrir a nossa mente. Então ele mostra que a ressurreição ela é real, ela é algo que realmente irá acontecer. E é uma promessa de Deus para nós, ela é o nosso destino final, ela é a nossa esperança. Então não reduza a vida ao que você vê agora. Não pense que tudo termina aqui. Não viva como se o tempo fosse o seu Senhor. Nós somos feitos para a eternidade. E tudo que nós vivemos, devemos viver com amor. Tudo o que nós entregamos com fé, tudo o que realizamos por Deus, nada disso se perde. Tudo será transformado e completado na vida eterna. Então, que essa palavra de hoje renove a nossa esperança, que ela nos faça viver sem medo, que nos faça olhar para o céu como quem realmente acredita na ressurreição. E que o Deus dos vivos fortaleça a nossa fé e nos mantenha firme no caminho da ressurreição. Que a nossa esperança nunca se desvaneça, mas que ela crie sempre uma firmeza em todo o propósito apresentado por Jesus, porque a promessa é dele para nós. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a eternidade em Deus. E que essa seja a nossa confiança para o dia de hoje. Amém.